Aqui uma questão para encontrar o domínio da função g de f de x, sabendo que a função g é dada por essa expressão e a função f tem esse gráfico. O primeiro passo é descobrir a expressão da função g de f de x. Então, g de f de x vai ser, usando a definição da função g, raiz quadrada de 1 menos raiz quadrada de 1 menos f de x menos 1 elevado a 63. Essa é a expressão da função g de f de x e a única coisa que eu preciso para saber disso é a definição da função g. Observe que no lugar do x eu tenho f de x. Então aqui, do lado direito do sinal do igual, a única coisa que eu tenho que fazer é substituir x por f de x e eu obtenho essa expressão. No segundo momento, o que você precisa fazer é entender o que significa encontrar o domínio dessa função. Encontrar o domínio dessa função significa encontrar o conjunto dos números reais que podem ser colocados no lugar do x, de modo que essa função esteja bem definida. Como aqui aparece raiz quadrada, o que tem que acontecer é que as expressões dentro das duas raízes quadradas têm que ser números não negativos. Usando isso, eu obtenho Então, o que eu estou buscando é o conjunto dos números reais que satisfazem essas duas desigualdades. O que eu tenho que fazer é resolver essas duas inequações. Vamos lá, resolvendo a primeira aqui. O que eu posso fazer? Eu posso isolar f de x menos 1 elevado a 63 no primeiro momento, e vai ficar então f de x menos 1 elevado a 63 é menor ou igual que 1. Isso veio dessa desigualdade aqui. Agora eu tenho que seguir dando passos sucessivos até conseguir isolar o x. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar raiz de índice 63 dos dois lados. Para quê? Para acabar com essa potência. Então aqui vai ficar raiz de índice 63 de toda essa expressão vai ser simplesmente f de x menos 1. E raiz de índice 63 de 1 é 1. Então eu vou obter isso aqui. Já vou apagar aqui para ganhar espaço. Não ter que escrever de novo. Menor ou igual que 1. Como que eu quero é isolar o x, primeiro eu vou isolar o f de x. Daqui eu obtenho que f de x é menor ou igual que 2. Eu vou somar um dos dois lados dessa desigualdade para obter f de x menor ou igual que 2. Agora eu vou olhar para o gráfico da função f. Por quê? Porque a informação que eu tenho sobre a função f é dada pelo gráfico dela. Eu sei que eu estou buscando os x, tais que f de x é menor ou igual que 2. Aí eu olho para o gráfico da função f e vejo que para todo x entre menos 3 e 3, f de x é menor ou igual que 2. Perceba, olhando para o gráfico da função f, que f de x sempre vai estar entre 2 e menos 2. Então todos os x que estão entre menos 3 e 3 satisfazem essa desigualdade. Claro que eu não vou considerar aqui x maior que 3 e menor que menos 3, porque esses x nem sequer estão no domínio da função f. Lembra que eu estou procurando os x, tais que essa desigualdade aqui é satisfeita. A primeira condição para que essa desigualdade seja satisfeita é que f de x exista, ou seja, que x esteja no domínio da função f. Então, x precisa estar entre menos 3 e 3. E conforme eu falei agora, se x está entre menos 3 e 3, f de x, olhando para o gráfico da função f, é menor ou igual que 2. Então, dessa primeira desigualdade, eu já obtenho que x está entre menos 3 e 3. Eu vou escrever aqui nesse cantinho o resultado dessa primeira inequação. Então, o domínio da função g de f de x vai ser o conjunto dos x pertencentes ao intervalo menos 3, 3 e... Agora eu vou resolver essa inequação. Vou seguir a mesma estratégia, eu quero isolar o x. Primeiro eu vou isolar f de x. Perceba que aqui o que eu posso fazer no primeiro momento é isolar a raiz quadrada de 1 menos f de x menos 1 elevado a 63. E eu vou obter isso aqui. E agora, como eu quero isolar o f de x, o que eu posso fazer é elevar ao quadrado dos dois lados, para acabar com essa raiz quadrada. Elevando ao quadrado dos dois lados, do lado esquerdo do sinal
de desigualdade ali vai ficar essa expressão aqui. E elevando ao quadrado 1, fica 1. Então o que eu obtenho é isso. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou isolar o f de x menos 1 elevado a 63. Uma maneira de eu fazer isso é somando menos 1 dos dois lados aqui. Então vai ficar menos f de x menos 1 elevado a 63 menor ou igual que 0. Estou somando menos 1 em ambos os lados dessa inequação. E aí vai obter isso aqui. Agora o que eu posso fazer é multiplicar por menos 1 dos dois lados. Aí vai alterar o sinal da desigualdade, simplesmente isso. Vai ficar assim. E aí, por fim, eu extraio raiz e índice 63 dos dois lados dessa desigualdade. Raiz e índice 63 dessa expressão do lado esquerdo da desigualdade vai resultar nisso. E aqui desse lado, raiz e índice 63 de 0 é 0. E aqui fica fácil de isolar o f de x. F de x maior ou igual que 1. Então eu vou obter essa expressão aqui, f de x maior ou igual que 1. Ou seja, eu estou buscando os x, tais que f de x é maior ou igual que 1. Agora eu vou olhar para o gráfico da função f para descobrir quais são os x que satisfazem essa desigualdade. Eu quero aqueles x, tais que f de x é maior ou igual que 1. E aí, olhando para o gráfico da função f, eu vejo que os x, tais que f de x é maior ou igual que 1, são os x entre menos 3 e menos 2, inclusive menos 3 e menos 2, porque aqui também eu estou considerando a igualdade. Então, x entre menos 3 e menos 2. Dessa forma, o domínio da função g de f de x é o conjunto dos x que pertencem ao intervalo menos 3, 3 e x pertencente a menos 3, menos 2, ou seja, a interseção desses dois intervalos. A interseção desses dois intervalos é esse segundo intervalo, porque esse segundo intervalo está contido no primeiro. Então, o domínio da função g de f de x é o intervalo fechado menos 3, menos 2. E isso finaliza a resolução dessa questão.